Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Thalita aqui falando. Vamos lá para a nossa segunda aula, segundo módulo, focado no Instituto Consulpan. Para você que vai tentar aí questões da banca, já me conta, pega o teu material, porque nós temos muitas coisas interessantes e que já foram cobradas pela tua banca. Professora, eu devo estudar somente o que foi cobrado pela banca? Não. Não, tá? A gente estuda o assunto dentro das questões da banca, mas você tem que procurar fazer questões que não são da banca, tá? Também, porque você tem que aprofundar o máximo possível ali sobre aquele assunto. Então fica aqui tarefa de casa para você. É o novo, professora, tarefa de casa, tarefa de casa. Vou desenhar até uma casa aqui para você. Resolver questões de outras bancas. Professora, diga aí questões que vão ali no nível intermediário da Consulpan. Gente, BFC, resolve BFC. Resolve IDECAM, questões da IDECAM. Quando você resolver as questões da IBFC, da IDECAM, aí você vai para a FGV. Tá? Resolve da Consulpan, IBFC, IDECAM, depois vai para a FGV. Não fica só nessas questões. Essas questões é para você ver a teoria nas questões, mas não é para ficar só nelas não, tá? Bora lá. Assistência de enfermagem ao choque. Gente, primeiramente, o que é que significa o choque, pelo amor de Deus? Gente, não é choque elétrico não, tá? Aqui o choque, ele tá querendo te dizer um colapso. Quebra da homeostase. Professor, e o que é homeostase? É equilíbrio. Tudo no nosso corpo tende a se organizar para que tudo possa ocorrer em eterna harmonia, para que a vida ela possa ocorrer. Então isso se chama homeostase, é o equilíbrio do teu corpo. Então o que acontece no choque? No choque ocorre um colapso, um desequilíbrio, tá? Pode ser gerado por um agente externo, por uma hemorragia, que vai gerar uma redução do quê? Do oxigênio e dos nutrientes que alimentam as nossas células. Sem nutrientes, gente, sem oxigênio, bora lá. Nutriente e oxigênio. As células precisam. Vou desenhar aqui uma célula. A célula precisa de nutriente e oxigênio. Gente, se eu tenho uma redução dos nutrientes e do oxigênio, principalmente, para que a célula possa fazer sua respiração aeróbica, essa célula ela pode morrer e o corpo entra o quê? Em colapso, tá? Então o choque é isso, quebra da homeostase, caracterizada pela disfunção circulatória em levar oxigênio para os tecidos. Gente, quando ocorre esse colapso, independente da causa, gente, pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma diarreia que levou a uma desidratação, pode ser uma infecção, pode ser um problema cardíaco, cardiovascular, tá? O nosso corpo ele vai tentar sobreviver frente àquela situação adversa, tá bom? Então, inicialmente, o choque, ele é compensatório. É quando o corpo está tentando compensar aquele colapso que ocorreu, tá? Depois que esse corpo não conseguiu e a causa não foi resolvida, o choque ele progride. Nós temos a fase do choque progressivo. Até entrar na fase o quê? Irreversível, quando não tem mais condições, o corpo realmente entra em colapso total, que pode levar a óbito. Digamos que seria aqui o último estágio, tá? Gente, se você quiser aprofundar, ler aí um pouco mais sobre esse assunto, tem a Brunner, tá? O livro muito bom de enfermagem, quem é enfermeiro técnico conhece a Brunner. É importante que você dê uma olhada lá, mas eu tirei e fiz um resumo aqui para você não ter que acessar o livro, mas se você quiser acessar, Brunner, tá? Bora lá, gente. Nós temos, vou colocar aqui para vocês os tipos de choque. Mas já tem aí no seu material. Nós temos o choque hipovolêmico, nós temos, gente, o choque séptico. Nós temos o choque anafilático.
Nós temos o choque cardiogênico. Nós temos o choque neurogênico. Professora, desses, qual é o mais cobrado pela banca? O hipovolêmico. É o mais cobrado, tá? Ele pode te cobrar algumas características que eu vou falar aqui, que é o quê? Quantidade, a classificação do choque hipovolêmico, ele é dividido em classes, já foi cobrado em questões da Consulpan. Características. Quantidade de sangue que é perdido no hipovolêmico para classificação. Ele pode te perguntar essas características, que é bem comum, certo? Professor, então eu devo me fixar só no hipovolêmico? Não, porque pode ser que caiam outros tipos, tratamento, caracterização, tentando te confundir choque hipovolêmico com choque anafilático, com choque cardiogênico. Então você precisa saber as características de todos, tá bom? E a assistência de enfermagem de todos. Gente, o choque distributivo, existe uma classificação que encaixa 3 tipos dos choques que nós estudamos como distributivo. Que são quais, professora? Choque séptico. Opa, ficou horrível. Vou colocar aqui. Séptico. Inclui também aqui, gente, o choque anafilático. E o choque neurogênico. Esses tipos de choque, eles são caracterizados, são elencados ali dentro do choque distributivo. Vamos ver as características de cada um dos choques para que você não possa se confundir, tá? Antes de ver as características de cada um dos choques, eu quero que você entenda as fases, gente, que esse choque vai ocorrer. Que esse colapso, pela redução da quantidade de oxigênio ali no corpo, ele vai causar. Bora lá. Eu sempre gosto de desenhar, né? Bora lá, desenhar aqui o boneco. Aqui uma pessoa. Essa pessoa, para alimentar todas as células desse corpo, essa pessoa vai precisar de oxigênio e de nutrientes, certo? Quando ocorre, gente, uma redução dessa quantidade de oxigênio e nutrientes, independente ali da causa, a gente ainda vai estudar para classificar os choques, tá? Independente ali da causa, o que é que vai acontecer? Inicialmente, o corpo ainda vai conseguir manter a pressão arterial normal, tá? Porque o corpo, ele tenta manter o quê? A nossa homeostase, que é o equilíbrio, a manutenção da vida, manter os órgãos vitais funcionando. Então, inicialmente, a pressão arterial ela vai estar normal, tá bom? Nos valores que a gente já sabe. Frequência cardíaca tende a estar um pouco aumentada, geralmente acima de 100 batimentos por minuto. A gente sabe, né, que já está elevada, acima de 100 batimentos por minuto. A frequência respiratória, como é que tá, professora? Também já tem um aumento da frequência respiratória aqui, inicialmente. Por quê? Gente, o corpo, ele percebe, opa, está faltando oxigênio nas células. O que é que eu vou fazer? De onde é que eu vou tirar? Do processo respiratório. Então, o corpo manda informação ali para o pulmão, aumenta a frequência respiratória. Então, existe um aumento daquela frequência para que entre maior quantidade de oxigênio para tentar reverter aquela situação inicial do choque. Mas adianta ter oxigênio se não tiver o quê? A bomba cardíaca para circular, se não tiver sangue circulante, se o coração não estiver bombeando esse sangue com oxigênio, não vai adiantar. Então, o corpo também diz, epa, coração, bate mais forte aí, bate mais rápido. Para quê? Para suprir o oxigênio dessas células que estão em déficit de oxigênio. Então, por isso que tem um aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória. Inicialmente, a pressão arterial ela consegue se manter normal, tá? E o que é que vai acontecer? Geralmente, no choque, a gente tem uma redução do volume corporal, do volume ali nos nossos vasos. Então, o que é que vai acontecer? Ocorre uma redução, gente, do débito urinário. Ou seja, a pessoa vai eliminar menos líquido. Para quê?
para tentar preservar o volume no corpo, tá bom? Outra característica, gente, a pele do paciente fica fria e pegajosa. Eu quero que você coloque um asterisco aqui em fria e pegajosa. Muito cuidado, porque existe um tipo de choque no qual a pele não fica fria nem pegajosa. A pele fica seca e fica quente, tá? Então, já vi questões de outras bancas misturando ali as características para tentar te confundir, para você errar, né? Porque a intenção da banca, gente, é selecionar. E como é que ela seleciona? Fazendo aqueles candidatos errarem o maior número de questões para que seja selecionado aquelas pessoas realmente que, digamos assim, merecem, né? Passar no concurso. Então, grifa e fria e pegajosa. Por quê? Porque fria e pegajosa não é característica de todos os choques, da maioria, mas não de todos, tá? Bora lá, continuando. E o paciente apresenta confusão mental. Características iniciais do choque. Tirou da onde, professora? PHTLS, tá? Então, inicialmente, o paciente em choque, ele vai, na fase compensatória, ele vai conseguir manter normal, ele está compensando ali aquele choque, né? Mantém a pressão normal, aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória, para quê? Para tentar aumentar a quantidade de O2 naquelas células que estão com redução. Débito urinário diminui por quê? Para tentar manter o volume. Pele fria e pegajosa, por conta da vasoconstrição ali nas extremidades. Gente, é preferível que você tenha oxigênio no pulmão, no fígado, nos rins, no cérebro, ou que você tenha oxigênio, gente, nos braços, nos dedos. Preferível que você tenha nos órgãos nobres, nos órgãos vitais. Então, o corpo ele vai fazer, certo? Essa vasoconstrição de extremidade, consequentemente a pele fica fria e pegajosa. Gente, um paciente com redução de oxigênio já tem o quê? Um dano celular, por mais que seja inicial ali mais leve, mas já tem um dano celular. Então, no nosso cérebro, o paciente pode apresentar o quê? Confusão mental inicial. Então, aprende aqui essas características, não decora, porque eu sei que é muita coisa, e quanto mais coisa você aprender, menos decorar você vai, tá? Então, bora lá para o próximo estágio do choque, que é o progressivo. Gente, aqui o progressivo já vai ter alterações em algumas características que nós não tivemos inicialmente. Por quê? Na fase inicial, o corpo ele está tentando compensar, tanto que compensatório vem disso. Tentativa de compensar. Mas muitas vezes esse corpo não vai conseguir compensar aquela redução da quantidade de oxigênio. Então, o choque vai progredindo. E quando esse estágio de choque ele não for revertido, esse paciente pode entrar o quê? Na fase reversível. E na progressão, esse paciente que está em choque, o que é que ele pode ter? Já tem uma queda da pressão arterial. Tá? A frequência cardíaca vai aumentar mais ainda, gente. Geralmente fica ali maior que 150 batimentos por minuto, para tentar compensar aquela redução do oxigênio. Vai bater mais rápido, o coração vai bater mais rápido, para que aquele oxigênio ele possa circular e chegar nos órgãos nobres, tá? Uma tentativa desesperada de realmente conseguir. Nós temos também o quê? O aumento da frequência respiratória. Essa frequência respiratória, por conta ali do intervalo cada vez mais curtos entre os ciclos respiratórios, inspiração e expiração, esse movimento respiratório, essa frequência, ela fica superficial e rápida, na tentativa ali de reverter o estágio do choque, né? O débito urinário, botação D e um U. O débito urinário, gente, já fica ali menor, reduz, né? Fica em torno de 0,5 ml por minuto, tá? Então, muito cuidado. E o paciente já tem maiores danos ali neurológicos. Ele já fica letárgico, tá? E a pele desse paciente, por conta da redução ali do oxigênio da circulação, pode se apresentar com petequias.
tá? Então, bora lá. Choque progressivo. Não conseguiu se resolver ali na compensação, o corpo sozinho não conseguiu reverter. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar em colapso mesmo. Redução da pressão arterial, frequência cardíaca já vai aumentar mais ainda para tentar fazer com que o sangue circule. A gente sabe que o sangue carrega nutrientes e oxigênio. Quanto mais sangue circulante, mais chances esses órgãos têm de ser irrigados, de ser nutridos e de ser oxigenados, tá? E a frequência respiratória? Cada vez os ciclos vão ficando menos espaçados e, consequentemente, como eles ficam menos espaçados, vão ficando mais superficiais e o quê? Mais rápidos. Como aqui eu quero, gente, manter o corpo, ele entende que ele tem que manter o volume circulante adequado, então o que é que vai acontecer? Tem uma redução ali maior ainda, né, do que a inicial, do débito urinário para que se possa manter o volume. E por conta da redução, gente, da quantidade de oxigênio circulante ali no sistema nervoso central, o cérebro já começa a apresentar efeitos mais fidedignos ali, mais avançados, que no caso a letargia. E as petequias por conta da vasoconstrição e também da redução ali do oxigênio circulante naquelas regiões da pele, tá? Agora a gente vai para a fase irreversível. Gente, aqui significa que não foi revertido, que aquele paciente evoluiu, de repente não teve assistência, não estava em um ambiente apropriado de atendimento. Então aquele paciente evolui e já estava o quê? Se caminhando para a morte. No irreversível, gente, o paciente já tem uma queda muito maior da pressão arterial. Vou colocar 2 setas aqui, 3. Uma queda muito maior ali da pressão arterial. Por quê? Gente, porque é muito grave já, não tem sangue circulante, está acontecendo algum problema, então vai ter uma redução maior ainda. O paciente já apresenta bradicardia, que é um A, tá? Bradicardia inicialmente, até que ele entre o que, gente? A sistolia, né? Entrando ali já em parada. Por quê? O próprio coração, ele precisa de oxigênio para poder se manter. O coração não é um músculo. O coração é formado por músculo. E aqueles músculos são irrigados pelas artérias coronárias. Então, se essas artérias não têm quantidade suficiente de oxigênio e nutrientes para aquele tecido cardiovascular, cardíaco, então entra em colapso e o coração acaba o quê, gente? Também entrando em bradicardia e, se não for tratado de imediato aqui, gente, a sistolia, tá? Frequência, gente, respiratória. Muitas vezes o paciente já entra em brade, certo? Bradipneia, tá? Por conta dessas características que nós vimos aqui, né, até agora, o paciente já entra em bradipneia. Esse paciente também vai apresentar, gente, icterícia. E ele pode, gente, evoluir para coma ou até para morte, tá? Tem um rebaixamento grande ali do sensório desse paciente. Então, essa fase é a fase mais crítica e a fase mais grave, tá? É a fase realmente que o paciente vem a óbito já. Então, nós vimos aqui os tipos de choque, vimos a divisão dos tipos de choque, vimos o que é o choque e vimos a progressão desse choque, tá? Bora continuando. Nós vamos entrar agora nas características de cada um dos choques, para que você possa realmente entender cada um deles. E depois disso a gente vai para as questões, tá? Bora lá. Continuando. Gente, no choque anafilático, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele vai ser causado por uma forte reação alérgica, grave reação alérgica. Quando você vê choque anafilático, lembra de reação alérgica, tá? Reação antígeno-anticorpo. E essa redução da quantidade de oxigênio que esse paciente tem no choque anafilático
É porque, gente, os mastócitos... Vou colocar onde? Vou colocar aqui do lado. Acho que dá para colocar. Bora lá. Existe um rompimento desses mastócitos, que são as células de defesa, né? Bora lá. Será que tem folha mais para cá? Não tem. Deixa eu ver se eu consigo... Não tem mais folha, né? Senão eu colocaria aqui para poder ficar melhor para vocês. Eu vou apagar, vou riscar aqui, vou colocar aqui do lado. Puxa aqui a seta, ó. Aqui é o anafilático. Ocorre rompimento dos mastócitos. Esse rompimento dos mastócitos libera histamina. Essa histamina age nos vasos, causando uma vasodilatação. Vasodilatação. Então, bora lá. Uma reação alérgica faz com que ocorra a liberação, gente, a ativação do nosso sistema imunológico. Para quê? Para combater ali aquele processo alérgico, né? Aquele alérgeno, tá? Consequentemente, depois, se essa reação, gente, essa reação alérgica grave, ela não for resolvida, gente, a sua causa, ela não for resolvida, então o que é que vai acontecer? Ocorre essa reação antígeno, anticorpo, certo? Mediada por que imunoglobulina, IgE. E a longo prazo, o que é que vai acontecer? Esse organismo, ele vai liberar os mastócitos que chegaram ali, né, para combater aquele processo alérgico. Eles vão, gente, romper, liberar histamina. A histamina, por sua vez, uma proteína, vai agir nos vasos, causando vasodilatação. Gente, nem sempre o choque ele é causado por uma hemorragia. Às vezes o choque, ele é causado por conta que a circulação, gente, ela não consegue se manter. Se eu tenho uma dilatação muito grande, consequentemente, eu não vou conseguir fazer com que tenha uma pressão adequada para que esse sangue circule. Então, gente, por mais que eu tenha oxigênio e nutriente ali para aquelas células, se aquela vasodilatação ela está muito exacerbada, muito aumentada, esse sangue não vai circular e não vai atingir os órgãos nobres, consequentemente o paciente tem uma redução de oxigênio e de nutrientes para essas células, tá? Então, essa é uma das principais características aqui do nosso choque anafilático. Bora lá. Continuando, certo? Manifestações. Inicialmente, o paciente pode sentir cefaleia, tontura, por quê? Vasodilatação exagerada, náusea, desconforto, prurido, que é característica aqui de quê, gente? De uma reação alérgica, não é? Grave. Sensação de morte iminente, redução do oxigênio, tá? Eritema difuso ou rubor, a gente já viu, acho que é FGV, salvo engano, já cobrou essas características aqui, ó. Lembra de choque anafilático, prurido, eritema difuso, tá? Por quê? Porque é uma reação alérgica grave, cuidado, cuidado. Dificuldade respiratória por conta do quê? Do edema da laringe. Por quê, professora? Gente, na vasodilatação, desenhando aqui um vaso, tá? Aqui é um vaso. Faz de conta que isso aqui é um vaso. Não sei desenhar muito bem, não. Aqui é um vaso. Gente, quando ocorre dilatação do vaso, as células de defesa, elas saem para combater ali o processo, né, gente, alérgico. Mas quando ocorre essa vasodilatação, não sai só célula de defesa, não. Sai líquido, sai plasma. Então, por isso que causa o quê? Edema, tá? Aqui você não decora comigo, você aprende. Certo? Você aprende, você não decora. Já bate o print, me marca aí na tua rede social para valorizar o meu trabalho. Me marca, divulga o meu trabalho para os colegas, tá? Bora lá. Paciente pode ter broncoespasmo, né, gente? Por quê? Por conta desse edema. Arritmias cardíacas, se não tem sangue adequado chegando, vai causar arritmias. Hipotensão por conta da vasodilatação.
Isso aqui nas fases iniciais, nós temos a fase grave. Por quê, gente? Essa fase inicial ela tem que ser corrigida. Muitas vezes não é corrigida de imediato. Então, se não é corrigida de imediato, esse paciente pode evoluir para as fases graves. Que é o quê? Início rápido da hipotensão, comprometimento neurológico, angústia respiratória e parada cardiorrespiratória, tá? E o manejo? Gente, remover o agente causador daquela alergia, remover aquele alérgeno, tá? Restauração do tônus vascular, porque lembra que teve uma vasodilatação, então a gente tem que restaurar, causando o quê? Uma vasoconstrição para aumentar a pressão ali dentro daqueles vasos, para que aquele paciente ele possa realmente retornar ali a sua circulação. Tá percebendo que nem todo choque ele vai ser gerado por uma hemorragia, por uma redução do volume, às vezes não, às vezes é a vasodilatação, certo? Então, realizar acesso venoso periférico, iniciar RCP, intubar o paciente, que, gente, são em casos em que o paciente está evoluindo ali para parada, né? Vocês estão entendendo. Suporte de sinais vitais, oferecer oxigênio, reinalante, olha aqui de quanto tempo? De 10 a 15 litros por minuto. Se a saturação está o quê, gente? Olha, grifa isso porque já foi questão da Consulpan. Caiu na Consulpan isso aqui, ó. A questão da oferta de O2. Oferta de O2 se a saturação estivesse abaixo de 90%. Mentira! Se tiver abaixo de 94%, já faz ali a oferta de oxigênio, tá? Já foi questão, então você tem que saber. Colocar o paciente em decúbito dorsal, gente, cuidado. Coloca aí, cuidado no teu material, que também foi questão da tua banca Consulpan, tá? Então, se já foi cobrado, você vai estudar e elevar os membros inferiores. Para quê? Para favorecer a circulação, para onde? Cérebro, gente. Circulação para o cérebro, tá bom? E decúbito dorsal desse paciente com dorso. Viu essas características? Agora vamos lá para o choque cardiogênico. Respira, pega a tua água. Eu acho que esse bloco vai demorar mais do que os outros blocos, mas o importante é que você aprenda. Eu quero que você aprenda. E se tiver dúvida, entre em contato comigo. Você sabe por onde entrar, Thalita C. Matias, ou então pelo meu telefone. Bora lá! Choque cardiogênico, gente. Eu deveria ter deixado mais espaço. Nas próximas aulas eu vou deixar mais espaço aqui para a gente poder realmente, como é que eu posso dizer? Conseguir ter um maior aproveitamento. Bora lá! Gente, e no cardiogênico o que é que vai acontecer? Ocorre quando o coração, o problema que já é no coração, cardio vem de coração e gênico vem de origem. Então significa dizer que a origem do choque foi no coração. Cardio, coração. Gênico, origem. A origem do choque foi no coração, tá? Muitas vezes quando o coração ele não consegue se contrair ou bombear o sangue, né? Aí, gente, o suprimento de oxigênio inadequado do coração e para os tecidos. Pode ser problema diretamente no coração, nos vasos ali que revestem aquele coração, tá? Bora lá. Aqui, gente, o sistema nervoso, eu quero que você saiba aqui que o nosso sistema nervoso, ele está funcionando normalmente, tá? Bora lá. Nós temos aqui causas intrínsecas, eu não sei se eu botei. Bora lá. Causas intrínsecas, que são, anote aí, causas intrínsecas. Causas intrínsecas são aquele choque cardiogênico que tem uma característica própria ali do paciente, gente, problema cardíaco, próprio do problema cardíaco, como, por exemplo, gente, um infarto agudo do miocárdio, que é uma causa própria do coração. Então, causas intrínsecas daquele local. E extrínsecas vêm do ambiente, como, por exemplo, gente, um traumatismo torácico, em que ocorre um tamponamento cardíaco. Aquele coração ele não consegue bombear sangue de forma adequada. Então, consequentemente, não é uma causa diretamente cardíaca. A origem não foi cardíaca, tá? Foi um tamponamento decorrente de um acidente, certo? Bora lá, continuando.
As manifestações, os sinais clássicos. O paciente vai apresentar o quê? Pressão arterial mais baixa, o pulso fraco e rápido, porque o problema é o quê? Cardíaco. Para nossa pressão arterial continuar de forma adequada, com os níveis pressóricos normais, tem que ter um bombeamento cardíaco adequado. Se esse coração ele está com deficiência, está com uma causa que está gerando um choque, consequentemente, gente, a pressão arterial ela não vai estar normal. E o pulso vai ficar fraco e o quê? E rápido. Bora lá continuando. E arritmias também podem ocorrer. Pode ocorrer também angina, a dor, né? Instabilidade hemodinâmica. O cliente pode reclamar de fadiga, sensação de morte iminente. E o manejo tem que corrigir a causa. A causa foi o quê? Um tamponamento? A causa foi um infarto? Tem que corrigir a causa. Para que aquele choque não possa evoluir, não possa sair do compensatório, ir para o progressivo e ir também para onde? Para o irreversível. Então tem que corrigir. Administrar oxigênio suplementar, controlar a dor torácica, porque também gera angústia, tá? Administração de drogas vasoativas e monitorização hemodinâmica. Essas são as características aqui, tá? Do choque. Então, bora lá continuando, porque é importante que você saiba. Gente, no choque cardiogênico decorrente do tamponamento cardíaco, certo? O que é que o paciente pode apresentar? Aqui, ó, no choque cardiogênico, tamponamento cardíaco. Gente, tá dando para entender, né? Cardíaco. Ocorre a tríade de Beck. Bora lá. Tríade de Beck. A tríade de Beck tem por sintomas, que nós vimos aqui, a hipotensão. Cuidado que na hora da prova ele pode colocar para você não hipotensão. Ele pode colocar para você o quê? Hipertensão. A gente está vendo aqui que é hipotensão, tá? Chamada de tríade de Beck. Tamponamento cardíaco, nós vimos, é quando o coração ele não tem a capacidade ali de bombear o sangue. Por quê? Muitas vezes porque ele na região do pericárdio pode ter ocorrido o quê? Uma hemorragia, uma redução daquele espaço. Então o coração ele não vai conseguir bombear de forma adequada, consequentemente o sangue não vai circular de forma adequada. Então, características aqui do tamponamento cardíaco, a tríade de Beck, você pode observar que é a hipotensão, o paciente vai se apresentar hipotenso, o paciente vai se apresentar aqui também com turgência jugular, e o paciente vai se apresentar também aqui, gente, com bolhas cardíacas abafadas. Bolhas cardíacas abafadas, tá? Então, tamponamento cardíaco, forma extrínseca, né? Uma origem extrínseca do choque cardiogênico. Um exemplo, tamponamento cardíaco, forma extrínseca. E muito comum é o paciente apresentar tríade de Beck, que é o quê? Hipotensão, turgência da jugular e bolhas cardíacas abafadas. Agora vamos aqui para o choque, gente. Hipovolêmico. Isso aqui é do cardiogênico, tá? Pelo amor de Deus. Já bate o print, anota. Gente, me marca, tá? Me marca no teu Instagram para incentivar aí o meu trabalho. Bora lá. No hipovolêmico, gente, hipo vem de baixo, de pouco, e volêmico vem de volume. Aqui a causa já é volume, redução do volume. Que pode ser o quê, gente? Uma hemorragia, pode ser uma desidratação, tá? Então vamos lá. É o mais comum, gente, é o mais comum. Se cair na prova perguntando o mais comum, a gente sabe que é o hipovolêmico. Caracteriza-se pelo quê? Pela diminuição do volume intravascular, tá? Então, reduz ali o retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que chega ali no coração já fica reduzida. Diminuição do enchimento ventricular, porque
Se chega pouco sangue no coração, gente, vai chegar pouco sangue no ventrículo. Se o retorno venoso está baixo, o sangue que chega no ventrículo também vai estar baixo. E aí, consequentemente, o sangue que vai ser distribuído para o corpo todo, gente, não vai ter tanto sangue assim, tá? Então, vai causar o quê? Hipoperfusão tissular. Aí eu coloquei um quadro para vocês caracterizando a classificação do choque hipovolêmico, mas bora lá. O que é que vai acontecer, gente? Queda da pressão arterial. Se eu não tenho um volume suficiente circulante, queda da pressão arterial. Tem uma elevação da resistência vascular periférica para quê? Gente, para que ocorra ali uma concentração de sangue nos órgãos nobres. O paciente vai apresentar o quê? Taquicardia, para tentar compensar aquela redução do sangue. Pele fria e úmida, marca essa característica, pele fria e úmida. Por quê, professora? Gente, por quê? Você vai ver que eu vou apresentar um choque já e já aqui, que uma das características dele, gente, é pele quente e seca. Alteração no sensório, oligúria. Para que oligúria? Gente, oligúria porque tá tendo, o corpo ele vai tentar compensar a redução do volume com a retenção de líquido, tá? Acidose metabólica, porque, gente, reduziu ali a quantidade de oxigênio no nosso corpo, o organismo começa a fazer respiração que? Anaeróbica. Bora lá continuando. Taquipneia para tentar compensar. Taquipneia para tentar compensar ali a redução do oxigênio. E critério mais confiável, o nível de pressão arterial. Bora lá para o manejo, tem que fazer a reposição volêmica, corrigir a causa. Se a causa for uma hemorragia, gente, não adianta você corrigir a volemia, hidratar aquele paciente, fazer uma reidratação, se o paciente está apresentando, gente, o que é uma hemorragia. Tem que quê? Estancar aquela hemorragia, cessar aquela hemorragia. O paciente está com diarreia, desidratação por conta da diarreia, faz a reposição volêmica, mas também trata a causa, tá? Terapia farmacológica, até porque nós vimos aqui alterações, gente, em quadro clínico de paciente. Posicionamento correto do cliente vai ajudar o quê? A distribuição do líquido. Posição Trendelenburg modificada, tá? Trendelenburg modificada. Bora lá. Gente, barulho sempre vai ter. Em todo canto sempre vai ter. Até na sala de aula às vezes tem. Quero que você foque aqui na nossa aula, porque isso aqui é dica de ouro e já caiu muito na sua prova, não só na Consulpor, como também em outros concursos. Bora lá. Elevação das pernas do paciente para favorecer o retorno venoso, né? Como a gente viu. Agora vamos aqui para o quadro, gente, para o nosso quadro de classificação do choque hemorrágico, que também, né, é outro nome ali para choque hipovolêmico. Bora lá. O choque hipovolêmico, ele é classificado em classe 1. Bote aí no seu material, esse primeiro aqui, ó, é classe 1. Esse segundo, classe 2. Esse terceiro, classe 3. E esse quarto, classe 4. Aqui, gente, é classificado de acordo com a quantidade de sangue que aquele paciente perdeu. Quantidade de volume que aquele paciente perdeu. Então, é importante que você saiba que no choque classificado como 1, o volume que foi perdido ele é menor do que 750 ml. Na classe 2, fica entre 750 e 1.500. Na classe 3, entre 1.500 e 2.000. Na classe 4, gente, maior que 2.000, ou seja, maior que 2 litros. Dependendo da característica desse paciente, dependendo da quantidade de sangue que ele perdeu, nós vamos ter o quê? Quando o paciente ainda está em choque classe 1, tem uma redução do volume ali, da frequência cardíaca, ela ainda é menor que 100. Quando já é classe 2, é maior que 100 batimentos por minuto. Classe 3 já é maior que 120, classe 4, gente, maior que 140. Olha aqui, reposição volêmica. Gente, reposição volêmica no choque classe 1 é através de cristalóides. Classe 2, cristalóide também. Classe 3, o paciente já precisa do quê? De transfusão sanguínea. E na classe 4, o paciente também precisa de transfusão sanguínea,
tá? Cuidado, olhem essas características da tabela aqui para eu não ficar lendo, mas acredito que com a fisiopatologia aqui que eu te expliquei, você vai matar qualquer questão que tiver esse assunto. Bora lá! E o choque neurogênico, gente, esse aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, porque, gente, no choque neurogênico, bora lá. Ai, minha perna. No choque neurogênico, o que é que vai acontecer? A pele do paciente, olha aqui, grifa isso aqui, tu presta atenção. Se tá assistindo aula deitada, tu te senta, viu? O paciente já apresenta pele quente e seca no choque neurogênico. Neuro vem o quê? De sistema nervoso, e gênico de origem. Então, a origem daquele choque foi no sistema nervoso daquele paciente, tá? Por exemplo, um trauma raquimedular, desenhando aqui um paciente. O paciente teve um trauma aqui nessa região de medula, aqui cervical, por exemplo. Então, gente, aqui o coração. A inervação que vem aqui para o corpo todo, né, que vem através da medula, aquele processo de inervação, de sinapse, ele não vai ocorrer. Por quê que ele não vai ocorrer, professora? Porque houve uma secção, houve um rompimento ali, né, da medula. Então, consequentemente, o choque neurogênico, o paciente vai perder o tônus simpático, quantidade de adrenalina, lembra de adrenalina? Que causa aumento ali da frequência cardíaca, ajuda na contração muscular e outros tipos de catecolaminas, tá? Bora lá. Então, tem aqui uma redução, não tem liberação de catecolaminas, tá? Vou colocar aqui. Não há liberação de catecolaminas. Não há liberação de catecolaminas. Se eu tenho uma redução da liberação de catecolamina, gente, então eu vou ter uma redução do tônus. Por quê? Catecolaminas são proteínas que vão agir o quê? Em receptores para causar contração muscular, manter o tônus ali dos vasos, tá? Então, se eu não tenho essas catecolaminas, como um exemplo, a adrenalina sendo liberada, eu vou ter uma redução do tônus, tá? Consequentemente, o paciente tem uma hipovolemia relativa. A hipovolemia, ela vai ser causada pela vasodilatação, tá? É causada pela vasodilatação. Adianta ter volume sanguíneo se eu não tenho, gente, pressão para que ocorra o impulsionamento? Não vai adiantar, tá? Bora lá. Então, como é que o paciente vai se apresentar aqui no choque neurogênico? No choque neurogênico, como por exemplo, trauma raquimedular, já falei para vocês, né? Tem uma redução da catecolamina e o paciente vai o quê? Sofrer uma vasodilatação. Vasodilatação. Bora lá. Bradicardia, porque o coração ele precisa de neurotransmissores sendo liberados para ocorrer o quê? Uma ativação do sistema simpático para que o coração possa bater. Se eu tenho uma redução por conta do trauma raquimedular, a informação não vai passar do cérebro para a medula e não vai passar para os nervos que inervam, gente, o nosso corpo. Tudo aqui, ó, movimento por conta dos nervos. Se não tem, então é isso, causa um dano. Estimulação parasimpática, então consequentemente, o sistema parasimpático ele fica o quê? Ocorre um desbalanceamento e ocorre um aumento daquela transmissão parasimpática, tá? Tem que restaurar o tônus muscular que o manejo, né? Estabilizar o paciente, estabilizar ali a medula, posicionamento correto do paciente, tratamento específico, depende da etiologia. Lembra que a gente tem que corrigir ali a causa base? A gente trata o paciente, mas também trata a causa base. Estabiliza, mas trata a causa base. Eleva a cabeceira do leito, certo? Para pelo menos 30 graus para a administração da anestesia. Imobilizar o cliente se houver suspeita de lesão medular ou espinhal, para evitar o quê? Tensão adicional. Avaliar dor de membros inferiores. Avaliar turgor, hipersensibilidade, calor, né, podem surgir, ou então formação de tromboembolismo. Gente,
Lembra que eu falei para vocês que o choque neurogênico, o choque anafilático e o choque séptico, eles eram distributivos? Vocês percebem que hoje, até agora, a gente viu que ocorre vasodilatação, que pode gerar o quê? Um choque por conta da redução ali do impulsionamento daquele sangue. A vasodilatação é tão grande que o sangue não tem como circular, porque o sangue precisa de uma pressão nos vasos para que ele possa ser impulsionado, não é? Então, por isso que o nome é distributivo. É um choque decorrente do problema de distribuição, tá? Adianta, gente, um exemplo, adianta ter água se não tem encanamento, se não tem pressão no encanamento, para aquela água, gente, ela sair da sua torneira. Um exemplo bem brusco, assim, para você entender. Que aqui eu tento te explicar da melhor forma possível para que você possa fixar o assunto. Bora lá, choque séptico. Gente, também é causada pela resposta imune, gerado pelo que, gente? Por micro-organismo, infecção bacteriana, infecção viral. Vai gerar uma resposta exacerbada ali daquele sistema imune, gerando consequentemente o que, gente? O choque séptico. A gente vai ver, ó. Por conta o quê? Da ativação de citocinas, que são o quê? Proteínas que são liberadas durante o processo inflamatório. E essas proteínas que são liberadas ali durante o procedimento inflamatório, né? Então, bora lá. Invasão de micro-organismos que vai ativar citocinas. Essas citocinas ativadas, gente, causam o quê? Um aumento da resposta inflamatória. Consequentemente, o aumento dessa resposta inflamatória, aumento, né, da liberação de citocinas, vai gerar o quê? Vasodilatação. Exagerada. Consequentemente, tem uma redução da perfusão sanguínea para o corpo entra em colapso e entra em choque, o quê? Séptico, tá? Invasão microbiana, ativação de citocinas, aumenta a resposta inflamatória, culmina em vasodilatação exacerbada, exagerada, reduz a perfusão sanguínea e causa choque séptico, falando de uma forma assim geral, tá? Bora lá. O aumento da permeabilidade capilar, que é a vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, resulta em perda de líquido através dos capilares. A instabilidade capilar e a vasodilatação provocam perfusão inadequada de oxigênio e interferem no transporte de nutrientes para os tecidos. Dilata, lembra que eu falei que quando o vaso dilata para combater uma infecção, não sai somente as células de defesa, escapa também o que, gente? Líquido. Escapando o líquido, tem uma redução do volume, a vasodilatação exagerada, consequentemente não vai ter oxigênio chegando nas células e nem nutrientes. Bora lá como é que o paciente se apresenta. Tem as manifestações iniciais e as manifestações tardias. Inicialmente, a pressão do paciente ainda é normal, frequência cardíaca e respiratória já aumenta para que possa suprir ali a quantidade de oxigênio. Essa aula vai passar um pouquinho ali do nosso esperado, mas o importante é que você aprenda. Aumento do débito cardíaco, hipertermia, por conta da vasodilatação. Vasodilata, gente, nosso sangue tem uma temperatura. Dilatou, ocorre um aumento da temperatura. Confusão mental, por conta da redução de quantidade de oxigênio. E elevação da quantidade de leucócitos, que são células de defesa, presentes quando ocorre um processo infeccioso. Elas têm um aumento, essas células de defesa estão no nosso sangue, e elas têm um aumento ali, gente, quando ocorre um processo infeccioso, aumento dos leucócitos, tá? E tardio, o que é que vai acontecer? Vasoconstrição, tardiamente, queda da pressão arterial, redução do débito cardíaco, frequência respiratória e cardíaca já aumenta, anúria, que é a redução ali da eliminação de urina para tentar manter o volume. E o que é que tem que ser feito inicialmente? Gente, saber qual é o agente infeccioso que está causando toda aquela desregulação, aquele desequilíbrio homeostático no corpo, tá? São coletadas amostras de sangue, de escarro, de urina, de drenagem de feridas, de extremidades. Para quê? Para se descobrir ali, né, gente,
a causa da infecção e essa coleta tem que ser feita antes da administração da antibiótico-terapia, tá? Cuidado. Reposição volêmica, muito cuidado porque isso aqui pode ser questão de prova. Monitorar pressão arterial, pressão venosa central, débito urinário, níveis séricos de lactato, né? Para verificar ali o quê? E avaliar também a reposição volêmica. Antibiótico terapia, vasopressores, porque está ocorrendo o quê? Uma vasodilatação. E concentrado de hemácias, porque o paciente pode estar o quê, gente? Com redução exacerbada ali do volume e vai precisar de um aumento da quantidade de volume que vai ser feito através da transfusão. Bora lá começar. Começando aqui as questões. Respira que vai dar tempo, bora lá. Instituto Consulpan 2023. Assinale a alternativa que corresponde ao estado de choque caracterizado pela redução exacerbada do volume sanguíneo, gerando hipoperfusão, podendo ter como causas o que? Hemorragia, diarreia aguda, entre outros. Gente, depois de uma aula dessa, você vai acertar essa questão. Bora lá, gente. Um choque causado pela redução do volume, cujas causas é o quê? Que ele está dizendo aqui de exemplo. Hemorragia, diarreia aguda é o quê? Choque hipovolêmico. Item A, não tem nem para onde correr, tá? Bora lá, continuando. Questão 2, Consulpan 2019. Paciente em atendimento pré-hospitalar por equipe do SAMU é diagnosticado com choque hipovolêmico classe 2. De acordo com esta classificação, olha que ele te cobrando as classificações. Professora, eu não sabia não, sabia, eu falei para vocês antes aqui, você sabia, viu? Presta atenção. De acordo com esta classificação, marque a alternativa correta de acordo com os parâmetros para a mesma. Quantidade de sangue perdido é o quê? De menos que 150, gente, aqui é o estágio 1. Falso. Ele quer do 2, bora lá. Quantidade de sangue perdido de 1.500 a 2.000. Gente, aqui é o 3. Classe 3. Bora para a próxima. Quantidade de sangue perdido de 750 a 1.500. Essa aqui, tá? Está classe 2. Vamos ler o resto. Quantidade de sangue perdido de 750 a 1.500 ml, que é a classe 2. Que corresponde o quê? Perda de 15 a 30% do sangue. Frequência cardíaca de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? Frequência ventilatória de 20 a 30, pressão arterial normal, sistema nervoso central ou estado mental de ansiedade leve, tá? Então já pega essas características, se foi cobrado uma vez, pode ser cobrado de novo. Vai estudar só isso? Não vai estudar só isso, pelo amor de Deus. Falei para ti como tarefa de casa resolver o máximo de questões sobre o assunto que você puder. Mas item correto, item C. Vamos ver aqui o item D. Quantidade de sangue perdido maior ou igual a 2.000 ml, que é o que, gente? Choque classe 4. Então, item correto da questão 2, item C. Bora lá para a próxima, Instituto Consulpan 2023. De acordo com os tipos de choque, assinale a alternativa correta, que ele quer a correta. Choque distributivo, ocorre a falência do coração. Gente, choque distributivo afeta a distribuição do sangue para o corpo todo. Gente, falência do coração é o quê? Não é o distributivo, é o cardiogênico. Falso. Pela diminuição da força de contração, aumento da pressão venosa central, gerando má distribuição do sangue pelo corpo e, consequentemente, má perfusão tecidual, que é o cardiogênico. Bora para o segundo. Choque obstrutivo, ocasionado em situação de fratura. Bora lá. Pelo tamponamento cardíaco ou pneumotórax. Cadê? Pois ocorre uma obstrução mecânica, levando a um aumento do débito cardíaco, consequentemente, aumento da perfusão tecidual. Gente,
não é aumento da perfusão, é redução da perfusão tecidual. Também pode ocorrer em situações de tromboembolismo pulmonar e secção de aorta. Gente, isso aqui está errado. Não é uma característica, não é aumento de perfusão. A gente tem uma redução de perfusão, tá? Obstrução pela redução da perfusão. Não tem aumento de aumento da perfusão, tá errado. É diminuição. O choque distributivo pode ser classificado pela causa anafilaxia, septicemia, trauma raquimedular e craniano, doenças endócrinas, síndrome vasoplégica, pós-circulação extracorpórea. Gente, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Lembra que o choque distributivo, ele pode ser o quê? Dividido em quê? Em choque anafilático, choque séptico e choque neurogênico, né? Doenças endócrinas também podem causar síndrome vasoplégica, pós-circulação extracorpórea. Gente, grifa esse item aqui é o correto e já utiliza como item de estudo aí para o seu material, tá? Item correto aqui da terceira questão, item C. Bora ver aqui o próximo. Choque hipovolêmico tem por causa mais frequente queimaduras, mas ocorre também por hemorragias no trauma, diarreia e vômito. A gravidade do choque hipovolêmico independe da quantidade de líquido perdido. Gente, tá falso porque depende, né? Nós vimos aqui que o choque hipovolêmico pode ter até 4 classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Então, ali a gravidade vai depender ali da quantidade de sangue perdido. Então, esse item tá errado por conta disso. Pode ser causado por queimadura, sim, porque a queimadura, gente, o paciente pode desidratar muito rapidamente, né? Mas também ocorre por hemorragia, trauma, vômito, tá? Bora lá. Então, item correto, item C. Vamos para a quarta. A reposição volêmica, ele colocou... gente, eu coloquei aqui algumas questões mais recentes sobre choque, porque eu não achei outras questões da banca Consulpan, tá? Como eu falei para vocês, não é só esse assunto que você tem que estudar para concurso, não é só pelas questões da Consulpan, você estuda de tudo. Esgotou a quantidade de questões, se você encontrar mais questões da Consulpan, você resolve. Mas não encontrou, continua aí com outros assuntos de outras bancas e vai até esgotar ali a possibilidade de questões e você aprender. Quando você vê que você aprendeu, aí você resolve mais 100, aí você pode descansar, tá bom? Bora lá, continuando. Caracteriza-se pela reposição, por via oral, reposição volêmica? Não. Gente, a resposta aqui de reposição volêmica consiste na administração de líquidos por via intravenosa, que é aqui um dos tratamentos, gente, em caso de choque, tá? Por isso que caiu aqui no assunto de choque. Ele pode te cobrar tanto fisiopatologia, esquemas, classificação, tratamento, como ele pode cobrar uma questão fácil dessa, como um tratamento. O que é que significa dizer reposição volêmica no choque? Consiste na administração de líquidos por via intravenosa. Bora lá para a quinta. FGV 2024. De acordo com a classificação do choque hipovolêmico associado à perda sanguínea aguda, um paciente adulto com choque classe 2 apresenta uma perda sanguínea de, gente, menor que 500 é classe 1. De 500 a, de 500, gente, a 750, eu acho que é classe 2, agora eu tô me confundindo, já tá chegando no final, já tô ficando confuso. Mas bora lá voltar pra tabela que a gente lembra já e já. Acontece. Classe 2, gente, olha, é de 750 a 1.500, tá vendo aí, ó? Ele colocou uma classe ali no meio. Professora, a senhora foi olhar. Fui, gente, acontece, tá? Então, esse aqui não tem classificação. Bora lá pro C, que é nosso gabarito. Choque classe 2 de 750 a 1.500. Classe 3 de 1.500 a 2.000. Classe 4 acima de 2.000. Então, temos aqui item C, o nosso gabarito da questão. Bora para a próxima. Um paciente com choque hipovolêmico classe 1. Gente, vocês percebem que o que é mais cobrado nas provas de concurso
é realmente essas características do choque, e não somente essas características, como também a classificação do hipovolêmico, é o que mais cai, mas não estude só esse, tá? Bora lá. Ele quer saber aqui, classificação, um sinal de choque hipovolêmico classe 1. Bora lá. Característica. Pressão arterial diminuída ainda não é diminuída. Pressão de pulso aumentada, gente, ainda tá normal no inicial, tá? Frequência cardíaca, gente, ainda não está ali totalmente aumentada. Então, correto aqui, ó, é o item C. Inicialmente, a pressão arterial se mantém normal, certo? E a frequência cardíaca fica abaixo de 100. E o item D tá errado porque, gente, não está entre 20 a 30, tá? Ainda tá normal inicialmente. Então, item correto, item C. Bora para a 7ª questão. No atendimento ao paciente que está apresentando anafilaxia, que é o quê? Choque anafilático. Lembra ali das características do choque anafilático com a reação alérgica grave? As medidas de suporte básico de vida, o que é que elas vão ali conter? Não permitir que o paciente se sente ou se levante bruscamente, nem colocá-lo em posição vertical pelo risco de morte súbita, verdade. Lembra que a gente viu que o paciente tem que se manter na posição dorsal? Tá? Bora ver aqui, ó. Restringir a permeabilidade das vias aéreas para impedir, gente, o contato com... Não, gente, falso, ninguém vai restringir permeabilidade, não. Se o choque já é redução de oxigênio, você vai reduzir ali a permeabilidade das vias aéreas e vai terminar de matar o coitado do paciente. Fornecer oxigênio de 2 a 3 litros por minuto. Se saturação menor que 94, né? Agora, bora lá para ver a quantidade de volume aqui de oxigênio que tem que ser administrado no choque séptico. Tá por aqui. Não é anafilático, né? A quantidade, gente, de oxigênio de 10 a 15 litros por minuto. Então, nossa questão encontra-se errada, né? Falso. De 10 a 15. Colocar o paciente decúbito lateral e flexionar os membros inferiores. Não, decúbito dorsal, não é? E eleva os membros inferiores. Elevar os membros inferiores. Se apresentar dispneia ou vômito, administrar sedativo, gente, aí querendo que o paciente broncoaspire, né? Tá falso. Item correto, item A. Ó, gente, desculpa, ficou marcado aqui, ó, a resposta, mas você já sabe que é choque hipovolêmico, mas bora lá. Técnico de enfermagem chega à beira do leito de um paciente do sexo masculino, 68 anos, que foi submetido à cirurgia de grande porte, apresentando o seguinte quadro clínico: estado mental alterado, marca aí, turgor cutâneo diminuído, pressão arterial baixa, né, aqui, ó, taquicardia, diminuição do débito urinário, pele e mucosas secas, sede, fraqueza. De acordo... Eita! Olha que pode cair uma questão dessa, viu? Um monte de coisa atrapalhando. De acordo com o estado do referido paciente, ele apresenta o quê, gente? Cetoacidose, hiponatremia, infarto agudo do miocárdio. Não, gente, ele apresenta choque hipovolêmico. Questão recente de banca de concurso cobrando um assunto básico desse. Ah, é básico, professor? Porque a gente já sabe, justamente. Está sendo básico porque a gente já sabe. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai descansar um pouquinho, né? Porque também ninguém é de ferro. Pega um café, toma uma água, vai ao banheiro, lava o rosto. Você vai voltar, vai grifar tudo que a gente falou aqui, vai anotar tudo que a gente falou, para você não errar mais uma questão dessa e vai dar tudo certo, tá? Então conte comigo e é isso, pessoal. Até o próximo bloco. E não esquece, gente, de incentivar o meu trabalho compartilhando uma foto, um print, indicando para um amigo o meu trabalho, mas não compartilhe essa aula, tá? Que senão você vai estar me prejudicando. Então é isso. Beijo, até a próxima aula. Tchau!